Fala assim comigo, Senhor Jesus, que nessa manhã o Senhor ministre ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas 6, 12. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 12. Gente, que bom estarmos com vocês aqui nessa manhã, para compartilharmos um pouco daquilo que Deus tem falado no nosso coração, tem feito em nossas vidas, através do Evangelho. E recebo o abraço da nossa igreja também, estarmos aqui juntos. E eu sou o pastor Efraim, sou pastor lá na Igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro, juntamente com o pastor Josué, casado com a pastora mais linda, com a mulher mais linda de todas, gente, que é a pastora Wilson. Pai, tem como colocar a foto aí, gente, por favor, aquela foto? Esses são nossos filhos. Esse é o Tito, profeta do Senhor, e essa é a Chloe, profeta do Senhor, que nós cremos em nome de Jesus. Todos os dias nós oramos pelos nossos filhos, declarando a palavra do Senhor Jesus sobre a vida deles. Todos os dias nós oramos, declarando sobre eles. Essa é a nossa família. Nossos filhos dessa vez não vieram, né? Da última vez que viemos, a Zoe era pequenininha, da mesma idade, tinha um aninho. Então hoje ela está com 3 anos, nossa filhinha, nosso filho com 7 anos. Essa é a nossa família. E que eu creio que nessa manhã Deus tem uma palavra para o seu coração. E Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo número 12, diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também o designou apóstolos. Olha o nome dos caras: Simão, a quem deu o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, a quem veio ser o traidor. Essa manhã, eu quero compartilhar com você sobre igrejas saudáveis multiplicam, uma igreja que revolucionou o mundo. E eu queria compartilhar um pouco sobre isso com você, de uma história. Talvez você fale assim: pastor, mas você veio de uma igreja, você está numa igreja tão grande ali no Rio de Janeiro, graças a Deus por isso. Nossa igreja hoje é muito grande no Rio de Janeiro, é verdade. Nós saímos de uma igreja, nosso pastor começou com 26 pessoas, e hoje nós estamos aqui, e na nossa igreja estamos começando o 4º culto, pastora, ali no Rio de Janeiro. Nosso templo hoje cabe 3.800 pessoas, e hoje nós começamos o 4º culto, que nós estamos com 17 mil membros na Igreja Batista, no Rio de Janeiro. Um milagre extraordinário. Quando nós falamos, é graça. Só na minha rede hoje, nós estamos numa igreja em células, na minha rede hoje, só na minha rede eu tenho 146 células, sendo que 38 delas são células de crianças. E nós temos trabalhado arduamente. Meu desafio com os nossos líderes kids, supervisoras, eu tenho um sonho que cada célula minha tem uma célula kids do lado, porque nós sabemos da importância que é ter kids. Claro, eu tenho 7 adolescentes na minha rede, que é adolescente, não tem como abrir uma célula kids do lado, porque não tem filho, células de jovens, mas a maioria das minhas células de adulto hoje, graças a Deus, já tem célula kids do lado. Eu tenho célula kids que nem tem célula de adulto paralela, porque a líder kids, a Ana, é uma irmã abençoada, ela está com 2 células hoje, e são células kids, que ela resolveu, ela é avó, e ela resolveu abrir células, porque ela entendeu esse desejo no coração de cuidar das crianças. Mas essa igreja que revolucionou o mundo, Jesus, quando veio à Terra, ele tinha um objetivo: salvar a humanidade. Mas para isso, ele tinha um ministério a desenvolver, do qual durou 3 anos. Quando olhamos aqui para Lucas, no capítulo 6, podemos ver a igreja de Jesus tomando forma. Uma igreja que começou num pequeno grupo. E Jesus sabia que o tempo dele era curto. Jesus sabia que ele tinha 3 anos praticamente. Pastor, ele tinha 33 anos, mas ele começou praticamente o ministério dele
aos 30 anos. E ele tinha até os 33 anos para desenvolver tudo aquilo que Deus o havia chamado. Ele tinha um tempo curto para fazer aquilo que o Pai o havia destinado. Mas Jesus chamou 12 pessoas dispostas a treiná-las e fazer delas de pescadores de peixes a pescadores de homens, como nós vemos em Mateus, no capítulo 4, versículo 19. E Jesus os chamando para serem pescadores de homens. Talvez pensamos assim, mas era mole multiplicar o grupo de Jesus, aqueles homens eram bons, difícil mesmo, pastor, é minha célula, não é verdade? Fala, pastor, a minha célula é difícil, a minha célula é complicada. Pensa um pessoal complicado, pensa o pessoal que eu acho que só vai por causa do lanche, não é verdade? A sua célula também é assim? Talvez você pense isso, não, né? Talvez você pense, a minha célula é difícil, mas eu vou dizer para você um negócio, a célula de Jesus, você já parou para pensar o tanto que a célula de Jesus era difícil? Já parou, porque o grupo de Jesus era uma célula, um grupo pequeno com 12 pessoas, nós na nossa igreja trabalhamos mais ou menos com uma célula multiplica com 15 pessoas, nós multiplicamos com 15 porque fica um grupo com 8 e um grupo com 7 ou maior que seja, tudo bem, mas nós trabalhamos em média com 15 pessoas para multiplicação, que nós cremos que é um grupo legal, que vai saudável. Pastor, mas vocês abrem GES, que é grupo de evangelismo pequeno? Abrimos, mas multiplicação, nós preferimos multiplicar com grupos mais fortes. Mas essa célula de Jesus, talvez você está pensando hoje, pastor, a minha célula que é difícil, a célula de Jesus era fácil. Vou dizer para você, errado. Pensa um grupo difícil, pensa um grupo que era complicado, mas Jesus multiplicou. Por que Jesus multiplicou essa igreja e multiplicou essa igreja saudável? Porque ele tinha aliança com Deus, tempo de oração, foco, ele sabia que seu tempo era curto, e fé, porque ele acreditava no impossível. Porque eu digo para você, eu sempre digo para meus irmãos, um tempo desse eu parei e estava refletindo, e falei, engraçado, nós lideramos células, desde quando, antes de eu casar, a gente liderava célula, nós faremos esse ano, pela graça de Deus, 16 anos de casados, e desde antes já liderávamos célula, eu liderava célula de adolescente, eu a ganhei, quando ela era da minha rede, da minha célula, viu? Ganhei ela para ser líder de célula, depois ganhei ela para mim, aleluia, e nós nos casamos lá, então assim, mas desde antes já liderávamos célula, irmãos, eu parei para pensar, falei, gente, nesse tempo de célula, né? A gente conheceu, a gente tinha 10 anos, hoje eu tenho 25, estou brincando. Mas em 20 anos que eu lidero célula, eu parei e pensei, gente, eu nunca fechei uma célula. E um dia eu falei para os irmãos, falei para minha rede, não é porque eu sou especial, esqueça isso. Não é porque eu sou o melhor, não é porque eu tenho um título de pastor. Inclusive as pessoas me chamam de Efraim, eu não me importo. Eu digo, pastor é um título que eu tenho. Não me importa me chamar só pelo nome. Fala, minha identidade nem tem pastor, só na minha carteira pastoral. Mas na minha carteira não tem. Mas sabe por que as minhas células prevaleceram? Porque eu tive fé. E olha que já teve tempos difíceis na minha célula. Eu lembro da célula que lá em casa, que uma vez só tinha eu e o Wilson. Nós estávamos numa célula. Está sendo gravado? Então não vou falar quem que era a célula, não. Depois eu te conto no particular. Mas a célula era num cara difícil. A minha célula era num cara que era perigoso, pastora. E só depois eu descobri isso. Mas aí o irmão, a polícia o levou para promoção, e aí a célula foi para nossa casa. E nesse tempo que a célula foi para nossa casa, sabe o que aconteceu? Eu não sabia, quando a célula foi para nossa sala, foi só eu e o Wilson. E nós ficamos uns 4 meses, nem o Tito tinha para ajudar a gente, orando para Deus enviar pessoas. Aí um dia chegou um cara, eu falei, aleluia, chegou alguém. E aí esse cara foi, porque eu insisti, depois ele nunca mais voltou, nem voltou. Mas a célula nossa cresceu e multiplicou. Por quê? Porque eu tinha fé, eu falei, eu tenho fé, para que Deus possa fazer. Porque não é porque nós estamos no Brasil, não é porque você está nos Estados Unidos, que aqui também é diferente, irmãos. É a mesma coisa, a fé em todos os lugares. A fé para que a nossa célula avance, a fé para que a igreja cresça, a fé para que a igreja multiplique, é a mesma fórmula. A fórmula é a mesma. A fórmula é a fé em Cristo Jesus. A fé não muda. Mas pense em um grupo, talvez, que você pode olhar aqui, esse grupo de Jesus.
era um grupo difícil. 12 homens, muitos deles já tinham passado pela escola de rabinos. Talvez alguns deles já tinham passado, porque é comum lá no Israel, a criança nasce e na cultura judaica já ensinam para ele a Torá desde pequeno. Desde pequeno é ensinado a Torá para a criança. Ele tem que aprender a Torá até os 7 anos. E ele depois passar por um desenvolvimento, que é o Bar Mitzvah, para que ele avance. E nesse período, os mestres, os rabinos começam a escolher quem serão seus discípulos. E chega uma idade que, se o rabino perceber que ele talvez não é tão bom, os rabinos os deixam de lado e pegam outros para continuarem sendo seus talmidins. Esses discípulos de Jesus, talvez muitos deles tenham passado por esse processo. E os rabinos olharam para ele e falaram assim: esse aqui não serve, esse aqui não é tão bom. Mas Jesus agora pega esses 12 homens e os chamam para que eles possam caminhar com eles, para que eles possam avançar, para que eles possam continuar. A célula, a igreja de Jesus, só tinha gente boa. Pensa no pessoal bom. Contrário, gente complicada. Pense comigo, Simão, chamado Pedro, o cara era brabo, meu irmão. O cara era sanguíneo. Era um cara, sabe aquela pessoa que vira para as pessoas e dizem assim: eu não levo desaforo para casa? Você conhece a pessoa assim? Era Pedro. Pedro não levava desaforo, tanto é que na hora que vai ser preso, o que ele faz? Ele quer resolver na espada. Ele tira a espada e arranca a orelha do cara. Talvez você está meio assim ainda, não sei, mas Pedro era assim. Mateus, Pedro, né? André, irmão de Pedro, o cara da casa dele, irmãos. Às vezes, quando vamos ganhar alguém de casa, as pessoas ficam nos julgando. As pessoas olham e falam assim: ah, tá vendo? Você não pode falhar em nada. Às vezes você está andando, toma uma tropeção, você vai pensar de falar alguma coisa, o cara está olhando e fala assim: tu é crente. Não é verdade? É sua casa, são membros seus. Continuando, nós temos aqui Judas e Tiago, filhos do trovão, Mateus 3,17. Irmãos, quando a gente é criança, todo mundo geralmente tem um apelido. Hoje não pode mais porque é bullying. Mas na nossa época, quando a gente era criança, colocávamos apelido no outro. Tiago e João eram chamados de filhos do trovão. Pensa esse nome. Alguém gente boa com o nome de trovão? Você conhece alguém? Não, que lá vai o trovãozinho. Já viu a criança? Já vai o raio. Ninguém, irmãos, tem nome tranquilo que filhos do trovão. Era Tiago e João. Nós temos aqui Mateus, coletor de impostos. Irmão, quem gosta de coletor de impostos? É uma alegria todo ano, quando chega a época de fazer um imposto de renda, dá uma alegria, não dá? Você começa a fazer lá e você fala assim: aleluia, eu vou mandar dinheiro para o governo, que alegria, eu vou mandar parte do meu... Irmãos, pensa, o cara era coletor de impostos, naquela época era pior ainda, porque o cara coletava os impostos para mandar para Roma. Você coletava os seus impostos, pensa você entregando o seu imposto, é igual no Brasil, você entrega o imposto e o camarada pega tudo para ele e não faz benfeitoria nenhuma. É a mesma coisa, só mudou o tempo. Pensa, que alegria estar morando no Brasil, que bênção nosso presidente. Era o Mateus dessa forma. Tomé só estava lá por causa da comida. Tomé nem acreditava em Jesus direito. Ele tinha suas crises. Quem já passou por crise? Ele tinha crise, ele olhava assim e falava: será? Já viu aquele momento que você quer orar e parece que a sua oração não está passando do teto? Eu penso que Tomé era mais ou menos dessa forma. Tanto é que quando Jesus volta, ele fala assim: Jesus, faz o seguinte, se é tu mesmo, deixa eu colocar o dedo na sua ferida, só para ter certeza que o Senhor é o Senhor mesmo. Era o Tomé. Nós temos ali Judas Iscariotes. Esse não precisa comentar, irmãos. Todo mundo sabe quem é o Judas. Simão Zelote. Já ouviu falar Zelote? O Zelote, se fosse nos dias de hoje, ele era do partido, lá no Brasil, aqui não. Lá no Brasil, ele era do PCdoB, do Partido Comunista, ou PCO. Era o Simão Zelote, era um partido que queria fazer uma revolução em Israel. O sonho dos Zelotes, sabe o que eram? Eles chamavam o pessoal e falavam assim: gente, vamos juntar aqui, a gente vai armar uma emboscada, vamos matar todos os romanos, matar todo mundo e criar uma raça pura dos Zelotes. Era praticamente isso. Era a célula de Jesus. E talvez a pergunta que fica para nós é: qual desculpa podemos dar para que a nossa célula ou igreja avance? Qual a desculpa? Que desculpa podemos dar? Só tem uma desculpa que podemos dar, irmãos, quando a nossa célula, uma igreja saudável, não avança. Sabe qual é a desculpa? Falta Jesus.
Porque se Jesus estiver no nosso grupo, não tem como, as pessoas serão atraídas. O pastor Eibe diz algo muito interessante. Ele fala o seguinte, uma vez eu lembro de falar isso, ele falou assim, olha, as pessoas são atraídas quando Jesus está no local. Ele fez uma comparação que eu nunca me esqueci, que ele fala sobre abelhas. Aqui eu não sei se tem, lá no Brasil, principalmente em Goiás, no Rio também não tem muito, mas em Goiás, São Paulo, que tem paulista aqui, vai lembrar disso. Você lembra aquelas padarias maravilhosas que tem em São Paulo? Irmãos, que saudade, né? Você chega lá que tem aquele tanto de salgadinho, de lanche, aquelas rosquinhas, aqueles pão doce. E quando você vai nas padarias, está cheio de abelha. Sabe por que a abelha vai para a padaria? Não é para comprar pão. Ela vai lá porque lá tem açúcar, tem o mel que elas precisam. As pessoas serão atraídas para nossas células, para a nossa igreja, se lá tiver Jesus. Aonde Jesus está, as pessoas estão. Aonde Jesus está, a presença de Jesus é constante e atrai as pessoas. Porque o que faz a diferença na vida o que fez a diferença na vida deles foi Jesus. Toda ovelha sadia dá cria. Igreja saudável cresce e multiplica. Um grupo pequeno revolucionou o mundo da época e avançou até os nossos dias. E qual foi o segredo? O que eles fizeram? O que Jesus fez para que essa igreja avançasse? Talvez esse é um dos pontos que eu quero te explicar nesse tempo que nós temos aqui. O que fizeram? O que Jesus fez? O que esses discípulos fizeram? Que até hoje nós estamos aqui reunidos como igreja na América, em vários lugares pelo mundo. Por que nós estamos reunidos? Porque Jesus fez uma revolução, aqueles 12 homens difíceis. Com 12 homens, nós temos também as mulheres depois ali, como Maria Madalena e outras que não talvez estariam no grupo dele ali sendo mencionado o tempo todo, mas eram discípulos de Jesus. Qual é o segredo dessa igreja saudável? O que nós podemos aprender com esse texto de Lucas no capítulo 6? Primeiro, uma igreja saudável é uma igreja que acredita nas pessoas. Uma igreja saudável, que cresce, é uma igreja que acredita nas pessoas. No versículo 13 aqui, nós observamos isso. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu os 12. Jesus chamou e escolheu os 12. Jesus acreditou neles, pescadores, iletrados, coletores de impostos, mentirosos, traidores, adúlteros, vários pecados que eles tinham. Eram eles, talvez assim como eu e você, porque às vezes também nós pecamos, irmão, nós erramos, mas a pergunta é, por que Jesus nos escolheu? Qual é a diferença de nós que estamos aqui com aqueles que estão lá fora que não conhecem Jesus? Só uma, a graça que nos alcançou, só essa, a graça nos alcançou e tem nos mudado e tem nos moldado todos os dias, é somente isso, não tem outra explicação. Jesus acreditou neles. Em João 13:1, nós observamos, Jesus os amou e os amou até o fim. Os discípulos estavam naquele grupo porque Jesus acreditava neles, porque Jesus sabia quem eram eles. E você? Você tem acreditado no grupo, nas pessoas que Jesus colocou na sua célula, no seu pequeno grupo? Será que você acredita nessas pessoas? Quem é que é líder de célula? Quem tem pequenos grupos? Só para eu ver. Será que você tem acreditado? Hoje vai ser bênção, que hoje nós teremos colheita, né? Abriremos pelo menos mais 10 células aqui, em nome de Jesus. Você tem acreditado no grupo, nas pessoas que Deus tem colocado na sua célula? Você tem acreditado? Irmãos, porque a verdade é essa. Às vezes, nós não acreditamos nas pessoas que Deus colocou no nosso grupo. Porque a pergunta que fica para você é, quando será a sua multiplicação? Quando será? Nós trabalhamos, sempre falamos, olha, você precisa ter fé. Coloque uma data de multiplicação na sua célula. Pastor, mas lá na minha célula só tem 5. Você não está acreditando que o milagre vai acontecer? Quando nós acreditamos, o milagre acontece. Quando será? Jesus tinha uma data, você sabia? Ele tinha 3 anos para pegar aquele pequeno grupo deles e espalhar eles pelo mundo para pregar o evangelho, conforme Mateus 28. Jesus tinha um tempo. Qual será o nosso tempo? Será que nós estamos trabalhando com o tempo ou estamos perdendo o tempo? Será que nós investimos no tempo para que as nossas células possam avançar? Jesus tinha tempo. A pergunta que faço para você, você acredita em cada pessoa que chega na sua célula? Você tem acreditado em cada uma delas, falado, compartilhado, e falado, olha, me ajude, você é importante aqui comigo.
Deus te chamou para você estar comigo. Irmão, chame pessoas, treine pessoas, desenvolva pessoas. Jesus acreditava. Eu vou contar para você, tinha um exemplo. Tinha uma cela em Goiânia, que era de um médico. E um dia esse médico estava passando na rua e encontrou um morador de rua, um mendigo. E ele pegou esse morador de rua e falou para ele: vamos ali comigo no local? Ele virou e falou: aonde? Não, ali no local, vai ter uma reunião, eu queria que você fosse comigo. E aí ele pegou o cara, levou num posto de combustível, mandou o cara tomar banho, deu banho no cara, vestiu a roupa nele e levou ele para casa, para uma casa, a casa dele. Chegando lá, o que era? Célula. E na célula ele falou para ele: olha, fica comigo. Ele falou: pô, estou com fome. Ele falou: não, vou te dar comida. Só que vou dar comida para ele no final, para ele ir embora. E aí ele deixou lá até no final da célula. No final da célula ele fez o apelo, o cara aceitou Jesus e ele deu comida para o cara. Claro. E esse cara ficou muito feliz. E ele falou: você quer mudar de vida? Ele falou: quero. Eu vou dar um lugar para você morar. Arrumou um lugar para o cara morar. E nesse cara ficou morando, ele falou: ó, semana que vem tem outra célula. Eu vou te ajudar a arrumar um emprego. Ajudou a arrumar um cara a arrumar um emprego. E ele começou a levar esse cara para a célula. Irmãos, resumindo, tempos depois, essa célula multiplicou com esse morador de rua, que o cara pegou ele na rua, levou para a célula e cuidou dele até a multiplicação. Detalhe, esse cara não sabia ler. Sabe o que ele fazia? Ele pegava a palavra, ficava ouvindo áudio o tempo todo, o pastor pregando no culto, decorava a palavra todinha e pedia para o irmão fazer as perguntas do compartilhamento da célula. E a célula multiplicou com ele. Depois ele aprendeu a ler, ele foi avançando. Por quê? Porque acreditamos em pessoas. Teve um irmão da minha célula que eu convidei durante um ano para estar vindo na minha célula. Um ano. Toda semana eu mandava mensagem para ele, um ano. Aí depois de um ano, um dia, sabe o que ele fez? Ele me respondeu: tá bom, na quinta-feira eu vou na célula. Ele falou: cara, eu só fui na sua célula porque você era chato. Você ficou um ano mandando mensagem para mim toda semana. Só tem uma questão: quando ele foi na minha célula a primeira vez, eu pensei, agora é meu amigo. E aí eu mandava 2 mensagens para ele. Uma no começo de semana e uma no dia da célula. Mas hoje, esse cara que eu fiquei um ano insistindo com ele, hoje ele e a esposa dele são uma bênção na nossa igreja. Eles são supervisores de células. Ele tem, se não me engano, 9 células agora. E ele vai ser pastor. Eu tenho certeza que o Johnny e a Carla serão pastores, já são pastores. Pensa num casal que ama Jesus. Ele não falava. Ele ia para a célula, ele ficava lá com cara de ódio o tempo todo. E ele fala isso, ele falou: ficar sentado. Ele falou: a primeira vez que eu conversei na célula foi no dia que estava muito quente e um cara levou um ventilador. Ele falou, conversou com o cara: posso sentar do seu lado? O cara falou: pode. Ele sentou. Ele falou: só isso. Mas hoje o cara fala, irmãos. Tem que ver ele. Por quê? Porque nós acreditamos. Acredite em cada um, vai acontecer. Deus acreditou em você, te salvou. O que você tem feito em gratidão a Ele? Não é somente ganhar dinheiro, porque tudo isso vai ficar, mas deixar um legado para a eternidade. Irmão, não tem problema você ganhar dinheiro, não tem problema, sempre temos falado isso. Nosso pastor, o pastor Josué, é um pastor que sempre nos incentiva a empreender, a avançar e a crescer. Não tem problema, que Deus te abençoe, que você seja muito próspero, que você seja muito abençoado, que Deus te dê abundância a cada dia mais, principalmente para você investir no reino. Porque a pergunta que eu sempre digo é: se Deus te der mais dinheiro, o que você vai fazer com ele? Se Deus te deixar milionário, o que você vai fazer com esse dinheiro? É somente para você usufruir? Ou será que você vai chegar aqui no pastor José e falar: pastor, eu tenho dinheiro aqui, eu quero construir um templo para a gente aqui, para 10 mil pessoas aqui. Deus pode fazer isso na sua vida. Nossa igreja nós temos um irmão que fez isso, irmãos, testemunho, pastor. Ele criou um aplicativo e a Microsoft comprou esse aplicativo dele no ano retrasado, pagou para ele 25 milhões no aplicativo dele. E a primeira coisa que ele falou assim: pastor, eu vou dar já meu dízimo já na hora, porque Deus me abençoou. É um cara que Deus fez um milagre na vida dele, irmãos. Então Deus pode fazer na sua vida. Acredite nas pessoas. 2, uma igreja saudável é uma igreja que acredita na geração de hoje e na geração de amanhã. Jesus investia e acreditava em cada um. Ele investiu em jovens, adultos, crianças, porque ao seu lado tinha jovens como João Marcos e adulto como Pedro, mas também tinha crianças do lado de Jesus. Quando olhamos no texto de Lucas, capítulo 18, nós observamos isso, as crianças se chegando perto de Jesus. Irmãos, eu estava lendo esse texto tão interessante, que se você observar o texto e continuar, lá na frente, depois nós encontraremos um jovem ali, que chega perto de Jesus, jovem rico, e fala: mestre, o que eu preciso para ter a vida eterna? Ele fala: larga tudo.
E Jesus estava com as crianças, mas Jesus acreditava em cada uma delas. Ele nos ensina que devemos investir nelas, mas esse papel, talvez você diga, não é só da igreja, pastor. Esse papel de investir nas crianças, eu trago todo domingo e já jogo a minha criança ali no Kids. Claro que não, irmãos. O Kids é uma bênção. Eu fico feliz, nós ficamos felizes demais, porque nós temos nossa igreja hoje, todos os domingos, cerca de 1000 crianças. É um extraordinário. Ficamos muito felizes. Fico feliz quando a gente foi no auditório agora e tinha várias crianças, né? Naquele auditório imenso. Aleluia por isso. É muito bom, mas o papel não é só da igreja. Claro que não. Por quê? Porque discipulado, ouve isso aqui, discipulado começa em casa. O discipulado começa em casa. O discipulado quem deve fazer, meu irmão, vou dizer para você, homem, olha para mim, o discipulado quem deve fazer é você, na sua casa, pai. O discipulado quem deve fazer é você, mãe, na sua casa. Esse papel é seu. Jesus atraía as crianças e estava perdendo porque Jesus queria salvar as crianças. O Billy Graham tem uma frase: a fé de uma geração é a semente da próxima. É isso que nós começamos agora, é simplesmente uma semente que estamos plantando no coração delas, porque daqui a pouco todos nós iremos passar, daqui a pouco nós não estaremos aqui mais. Uma igreja saudável é uma igreja que investe em criança. Onde estarão as nossas crianças amanhã? E eu dou glória a Deus pela vida dos nossos pastores aqui que investem em crianças, estão investindo, mas no que depender de você, pai, no que depender de você, mãe, o que você tem feito para que as nossas crianças amanhã estejam na igreja? O que você tem feito? Uma igreja saudável, eu estou falando de uma igreja pequena, é uma igreja que investe em criança. Talvez você fale assim, pastor, mas eu deixo meu filho no Kids. A pergunta não é essa. A pergunta agora é aquela que a pastora fez: você tem servido no Kids? Fala aí agora. Você tem servido no Kids? Porque é fácil. A gente chega lá, porque Kids não é um depósito, como a minha esposa diz. Não é um depósito. Não é isso. O Kids não é um depósito, que eu chego lá, jogo a minha criança, tranca ela lá dentro, e um guarda-volumes, né? Já viu o guarda-volume? Que você chega e deixar aqui no final, eu passo e pego. Por quê? Porque meu filho não pode atrapalhar no culto. Não é isso, irmãos, a criança não atrapalha o culto. A criança não atrapalha. O Kids é um braço da igreja, para que as nossas crianças tenham o mesmo papel no culto que você está recebendo aqui. E lá no Kids fazem isso. Você já foi no Kids algum dia? Você já participou do Kids? Já serviu lá? Vai lá servir, né? Vai lá, passa um dia lá no Kids, vai lá, fala, o que eu posso servir? Chega lá na Líder Kids, fala, o que eu posso servir um dia para eu conhecer aqui? Aonde eu posso servir? Hoje é o dia, né? Às 3 horas da tarde. Você aprender. Por quê, irmãos? Porque nós treinamos nossas crianças, nós investimos nas nossas crianças, porque amanhã, quem serão os pastores da igreja? Nós passaremos, e a geração vai continuar através das nossas crianças. Hoje nós temos a reunião, vai lá hoje à tarde às 3 horas, tira esse período da sua tarde de hoje, fala, eu vou lá, nem que seja para ver algo. Eu tenho certeza, se você for no treinamento hoje à tarde, domingo que vem, vai ter um monte de voluntários novos. Você pode servir em várias partes. Nós temos ali dentro da recepção, tinha irmão na recepção, homens. Fica na recepção, que nem um guarda. Nossa igreja, irmãos, eu tenho um policial, que se você ver ele, isso era da minha cela também lá no começo, pastora, que não ria. Não sei se tem policial aqui, você vai conhecer. Ele é da Core, no Rio de Janeiro. Quem conhece policiais da Core do Rio de Janeiro, sabe como que ele é, né? O cara, ele ia para a cela e ele ficava lá sempre fechado. Aí eu brinco com ele, falo assim, que você ria assim. E aí, contava uma piadinha para ele, fala assim, ri. Ele, estou rindo. Ele não ria. Hoje, esse cara é uma bênção. E ele serve no Kids. Ele serve na parte do Kids. E aí, às vezes, chega lá, eu até brinco com ele, fala, cara, quero ver, quem que vai te meter contigo aqui, meu irmão? Porque o cara fica lá assim. E hoje é uma bênção. E tem vários policiais, militares que servem hoje na nossa igreja. E aí é uma bênção, porque você pode servir em várias áreas. Tem a recepção, tem a parte do Kids lá. Irmãos, eu vou dizer para você, você está investindo em um ministério extraordinário, que vai marcar vidas até a eternidade. Muitas vezes, nossos filhos não adoram o Senhor, mas por quê? Porque muitas crianças passam horas assistindo vídeos, desprezando o culto. Infelizmente, e nisso elas não aprendem a amar o Senhor. Infelizmente, nós temos visto o tempo todo, irmão, sabe por quê? Essa maquininha que nós temos hoje, acabou virando um processo de, cala a boca,
Já viu isso? Porque a criança atrapalhou, você dá o celular para ela, e é fácil, porque cria dopamina, que vira um processo da cabeça da criança, e a criança acha ótimo, está naquela maquininha ali, que vira é um vício. Pastor, mas meu filho não fica quieto. Claro que fica. A questão é que nós não queremos ter o trabalho de fazer os nossos filhos aprenderem e terem atenção, infelizmente, porque muitas crianças, infelizmente, desprezam, porque muitas crianças passam hora no celular, vídeos, desprezando o culto. O pastor prega às vezes, e o seu filho está distraído com a tela. Assim, sabe o que você está fazendo? Quando nós damos celular no culto das nossas crianças, nós estamos ensinando, o pastor não tem uma palavra para os nossos filhos. Você sabia que está ensinando para o seu filho? Sabe o que você faz quando você entrega um celular para o seu filho no culto? Você está dizendo, a palavra do pastor não vale nada para você. E sabe o que acontece? Ele vai crescer. Daqui a alguns anos, ele vai vir para o culto e não vai querer ficar aqui. Porque foi muito mais atrativo ficar no celular na hora do culto. É muito mais legal para ele. E aí nossos filhos crescem. E a Wilson até falou dentro do carro para nossa irmã, falou, sabe o que é o problema? É mais fácil resgatar uma criança do que, às vezes, nós chegamos pais na nossa igreja e falamos assim, pastor, meu filho é adolescente e não quer ficar no culto, meu filho é adolescente e não quer ficar na igreja, por quê? Porque, infelizmente, nós desprezamos o culto. Eu lembro quando eu era criança, eu não podia nem ir no banheiro na igreja, minha mãe era muito radical, eu falava, você quer ir no banheiro? Vai antes de começar o culto, não é verdade? Eu passei por isso, chegava, mãe, eu estou com sede, você tomar água em casa, não, estou com vontade de ir no banheiro, eu queria ir no banheiro, mãe, não, segura. Aqui, eu aprendi assim, não posso nem sair. Às vezes eu estou no culto, eu falo assim, nossa, eu estou com vontade de ir no banheiro, mas não posso. Mas não é que você não pode ir, irmãos, mas é porque, infelizmente, nós desprezamos o cuidado com os nossos pequeninos. O pastor prega e nós não entendemos, e depois nós falamos assim, eu não entendo, pastor, por quê? Pode subir o irmão do teclado, por favor? Às vezes nós falamos assim, irmãos, meu pastor prega, e meu filho não adora o Senhor. Mas por que isso acontece? Sabe por quê, irmãos? É porque os nossos filhos mesmo não veem a gente adorando a Jesus. Sabe por que as crianças estavam perto de Jesus? Porque Jesus estava falando e provavelmente os pais os levaram para ver Jesus. E quando estavam ali vendo, falou, meu filho, olha para Jesus. Meu filho, vá para Jesus. Meu filho, ame a Jesus. E aquelas crianças estavam aos pés de Jesus porque elas amavam a Cristo Jesus. É por isso. Porque elas amavam ao Senhor mais do que tudo. Será que nós temos feito isso nossos filhos? O Luciano Subirá fala que um dia estava no culto e seu filho se jogou no chão. E aí ele estava jogando ao Israel. E aí ele estava adorando ao Senhor. Aí o irmão virou e falou, pastor, como que você ensinou Israel a fazer assim? Ele falou, nunca ensinei. Aí ele falou assim, mas como assim, pastor? Como você nunca ensinou? Ele falou, nunca ensinei. Ele falou, como que ele faz? Ele falou, ele veio fazendo. Por isso que ele faz. E a questão é essa. Será que nossos filhos veem o dia que nós estamos em nossas casas, ligamos a televisão, colocamos um louvor e nós nos debruçamos no chão, clamando ao Senhor, que lágrimas rolam nos nossos olhos, a chama acende no nosso coração, nós começamos a rasgar o céu e mostramos para Ele, filho, é isso que fará a diferença na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Filho de crente não é crentinho, não adianta, eles precisam ter experiência com Deus, não é porque você está para o culto todo domingo, faz aquele ritual, né, que virou quase um processo, domingo é o dia, amém, mas não é só isso, eles precisam voltar para os braços de Jesus. Uma igreja saudável é uma igreja que ama os pequeninos, uma igreja saudável é uma igreja que ora e fala com Deus. Versículo 12, Jesus orava, a oração era o ponto principal de Jesus. Mitchell Henry vai dizer o seguinte, a oração é a chave da manhã e o ferrolho da noite. A oração é a chave, irmãos. A oração é o segredo. Se nós queremos desenvolver, se nós queremos avançar, o segredo é a oração. Não tem como. Se nós queremos que nossas células avancem, se nós queremos que nossa igreja avance, o segredo é orar. A oração é que muda nossas vidas. A oração é que muda o nosso coração. A oração muda tudo. Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Uma igreja saudável é uma igreja evangelista. Você trabalha, você convive, a verdade é essa. Lá onde você trabalha, quantas pessoas você já convidou para vir no culto? Na sua escola, nós temos hoje uns grupos, nossa igreja, que se reúnem nas escolas, num período de 10 minutinhos, da base, que é os nossos adolescentes, e eles fazem uma célula reduzida em 10 minutinhos. Irmão, temos vários, esses grupos pequenos funcionando nas escolas.
Lá onde você trabalha, pastor, o cara é americano. Meu amigo, ora Atos 2. O que fala em Atos 2? Você lembra? E cada um ouvia conforme o seu idioma. Aquele dia eles estavam orando, e Deus começou a dar vários idiomas para cada um deles. Você encontrou com um americano, você encontrou com um chinês, fala, Jesus, traz um dom de línguas para mim, que agora aqui, Jesus, diferente. Que eu comece a falar no idioma desse cara, e convide ele para estar indo no culto domingo. Que eu fale para ele, Jesus, ele entenda quem é o Senhor. Jesus vai te dar, meu irmão. Faça isso. Deixa Deus te usar. Uma igreja evangelista, uma igreja que avança. Dietrich Bonhoeffer vai dizer o seguinte: a igreja não existe para si, mas para aqueles que ainda não fazem parte dela. A igreja não é só para você. Você sabia disso? É muito confortável estar aqui nesse ambiente. É muito bom você ser salvo. E aleluia, se você tem essa convicção, se Deus está falando no seu coração, amém. Mas e as pessoas que estão lá fora morrendo? E as crianças que estão morrendo? E os adultos, nossos amigos que estão morrendo? Quantas vezes nós temos falado de Jesus para eles? Convidado eles para fazerem parte desse grupo que nós fazemos, irmãos. Sabe por quê? Isso aqui não é uma sociedade secreta. A igreja não é uma sociedade secreta que outros não podem fazer parte. A igreja é uma família aberta, em que todos são bem-vindos e fazem parte, podem sentar na mesa e comer do banquete. É isso que é ser igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que avança. Uma igreja saudável é uma igreja que vive o discipulado. Discipulado fala de relacionamento. Jesus se relacionou com cada um deles. Jesus convivia com cada um deles. Jesus comia com eles. Jesus fazia parte. Eu sempre falo para minha célula, irmãos, a sua célula não pode ser só no dia do grupo. Você está junto um dia, falei, olha, vamos reunir aqui para a gente pedir uma pizza juntos? Vamos reunir aqui, brasileiro a gente gosta muito de churrasco, né? Vamos fazer um churrasco juntos? Churrasco raiz, daquele que põe o carvão, lá, né? Não sei se aqui nessa região pode pôr fogo, mas que põe o carvão na churrasqueira e põe a carne lá para queimar em tiras. Se tiver algum gaúcho, me perdoe, porque gaúcho gosta da costela, né? No fogo. Eu moro no Rio Grande do Sul, churrasco maravilhoso do gaúcho, diferenciado. Mas, amém, faz o churrasco lá. Pastor, não sei fazer churrasco. Coloca a carne que seja para queimar, só para ter comunhão. Porque a comunhão, Jesus comia com os caras. Jesus conviveu 3 anos com eles, lado a lado. Jesus virou um momento e falou assim, não chamo mais de irmãos, mas de amigo. Porque vocês são meus amigos. Irmãos, eu fico feliz demais. Porque eu fico feliz porque eu tenho discípulos, eu tenho amigos. Eu fico feliz porque eu tenho um grupo hoje, nós somos amigos na igreja. Que nós, às vezes, pedimos, falamos assim, gente, você consegue pegar o meu filho na escola para mim, que eu estou numa reunião aqui? Ele fala, não, vamos lá. Somos amigos, nós temos liberdade de falar um com o outro. Eles me pedem coisa, eu falo, estamos juntos, cara, vamos dar um jeito. Somos amigos. Os discípulos, sua célula, precisa se tornar amiga, a igreja precisa se tornar uma família. Você cuida de cada um que chega. Você já perguntou para os irmãos na igreja, você que é líder de célula, falou, pastor, vem cá, você está em qual célula, está em qual grupo? Não estou ainda não, você vai estar no meu. Eu vou levar você para o meu, e vou treinar você para multiplicar, você vai ver o que é bom. Vamos lá para a nossa célula, vamos pôr a mão na cabeça um do outro, vamos orar. Por quê? Porque é convivência, é grupo. E é importante estarmos juntos. A pergunta que eu fico para você hoje é essa: o que você tem feito pelas ovelhas que Deus te deu? Resumindo, uma igreja saudável é uma igreja que acredita nas pessoas. Uma igreja saudável é uma igreja que investe nas crianças. Uma igreja saudável tira tempo de oração, evangeliza, batiza, ganha as pessoas para Jesus. Faça discípulos para Jesus. Uma igreja saudável, uma igreja que avança, é uma igreja que cresce, que se multiplica cada dia mais. Isso é uma igreja saudável. Uma igreja saudável, sabe por quê, irmãos? O grupo bom, sempre digo, é ótimo você estar na célula. É ótimo você estar no grupo. Ah, pastor, mas a minha célula, eu sempre digo, tem a picanha que foi tirada do bezerro. Quando Abraão foi sacrificar Isaac e não matou o cordeiro, tirou o cordeiro e guardou a minha picanha daquela. Toda semana, irmãos, vou dizer para você, o cara vai toda semana, mas tem uma hora que ele enjoa. Por isso que tem que multiplicar. Tudo que é saudável multiplica. Ovelha sadia da cria. É natural acontecer isso. É natural o seu grupo multiplicar. Mas a questão, para a gente resumir, é o seguinte: será que para a gente multiplicar, para sermos uma igreja saudável, sabe o que tem no nosso coração? O que tem que ter no nosso coração? A chama do Espírito Santo. Porque o que vai nos incomodar todos os dias é o Espírito Santo falando no nosso coração.
É você sentar. Irmãos, eu lembro uma vez que eu sentei numa padaria lá no Rio de Janeiro, num Subway, na verdade. E o Espírito Santo virou para mim e falou assim: levanta e fala com aquele cara. Eu falei: acho que é loucura. Irmãos, e eu ouvi o Espírito Santo e fui lá. Quando eu fui, aquele cara se debruçou, chorou ali naquele dia. Não é sobre nós, é sobre Jesus. A pergunta que fica é para você hoje: será que você faz parte dessa igreja saudável? Vai investir, vai crescer e vai multiplicar? Será que vamos sair daqui hoje com nossos corações aquecidos no Senhor? Será que vamos sair daqui hoje dizendo: eu faço parte da igreja saudável e eu sou essa igreja saudável que avança a cada dia mais? Amém? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar agora. E eu queria que você fechasse seus olhos. Irmãos, não saia hoje. Se você tem filhos pequenos, tem filhos, neto, se você tem um amigo que tem filhos, não deixe de comprar esse livro, Cultuando em Família, e começar a fazer o culto. É um roteiro muito rápido, é um roteiro que tem uma palavra bem curta, com um versículo bíblico, e tem brincadeira, porque brincar também é adorar o Senhor, pode ter certeza disso. Lá fora nós temos alguns livros, mas eu queria que você fechasse seus olhos agora, e falasse para o Senhor hoje: Jesus, eu estou aqui, e eu quero sair daqui, Jesus, com o meu coração saudável no Senhor. Eu quero sair daqui hoje, Jesus, com o meu coração queimando no Senhor. Jesus, eu quero sair daqui hoje, porque eu quero ser essa igreja saudável, que cresce, que multiplica, que avança, que conquista, Jesus. Declarasse nessa manhã, porque tudo é para Ele, tudo é para Cristo Jesus, é em torno de Jesus. Eu queria que você fechasse seus olhos agora e falasse: Jesus, o que está faltando em mim? O que está faltando, Jesus, no meu coração, para que eu possa adorar o Senhor? Eu queria que você rasgasse seu coração perante Cristo Jesus agora e falasse: Jesus, a minha casa até hoje estava fechada, mas nós temos um alvo para chegar em 1000 membros aqui. Jesus, eu quero fazer parte desse avivamento. Você não veio para a América, não foi destino, foi Jesus que te trouxe, meu irmão. Jesus que te trouxe para cá, então Jesus te trouxe. Coloque nas mãos dele e fala: Jesus, o Senhor me trouxe para cá para viver algo extraordinário. Eu quero viver algo extraordinário no Senhor. Gastando a minha vida. Você está gastando sua vida para quê? Tudo por amor. Diga para Jesus: Jesus, a minha célula vai multiplicar. Jesus, coloque pessoas no meu caminho. Jesus, coloca pessoas, Jesus, no meu caminho, Jesus. Você pode falar isso para o Senhor hoje? Jesus, eu sou essa igreja saudável, que vivo extraordinário no Senhor. Diga para Jesus hoje: Jesus, eu viverei o melhor no Senhor. O Senhor me colocou aqui nessa igreja, nesse país, eu vou viver extraordinário. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Declare ao Senhor: Jesus, perdendo tudo por amor e com alegria. declare que seu grupo vai avançar, Dono dos que Deus vai colocar meus pessoas para você trazer essa semana. É Ele. Diga: Jesus, aqueça o meu coração. Por Ele que eu estou Aqueça, Jesus, o meu gastando a coração. minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. E Ele virá. E Ele virá. Declare ao Senhor: soberano em poder. Ele virá. Ele virá para buscar a sua igreja. Esse tempo aqui é passageiro. O que você fará chegará para a eternidade. Consigo a sua recompensa. Ele virá. Ele virá. Soberano em poder. Diga ao Senhor: Ele virá. E o governo está nele. sim, Jesus, aqui tem uma igreja, Jesus, que vai viver o extraordinário do Senhor. Deus usa os pastores, usa os membros, usa cada pessoa, Jesus, nessa manhã. Usa, Jesus. Você está aqui nesse domingo gastando a sua vida por Cristo. Diga: Jesus, incendeia o meu coração. Alegria, dono dos meus dias, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha
convidar todos os líderes de célula da igreja. Se você é líder de célula, as líderes do Kids, eu queria que você viesse aqui à frente nesse momento. Eu queria orar por você. Líder de célula, se você é líder de algum ministério, vem aqui à frente. Você é líder do Kids, você é líder de algum ministério, você é líder de célula, vem aqui à frente. Eu queria orar por você. Sabe por quê, irmãos? Eu sinto de Deus dizer para você: Deus está usando a sua vida. Não pare, não deixe que as dificuldades, olhe para Jesus e fale: Jesus, o Senhor vai me usar e Deus vai te usar, e Deus vai recompensar, porque não há ninguém que serve ao Senhor que não é recompensado por Ele, líder. Não há ninguém que serve ao Senhor que não receba muito mais nessa vida. Não há ninguém, porque é promessa do Senhor. E eu queria orar por você neste momento, declarando uma bênção de Cristo, porque você entendeu e faz parte dessa igreja saudável. E você que está sentado, você pode fazer parte dessa igreja saudável. Pastor, eu não sou líder de célula. Pastor, eu não sou grupo de nada. Mas pastor, o Espírito Santo está me incomodando hoje, e está dizendo até hoje: por que você não abriu a sua casa? Sabe por quê, irmãos? Tem gente aqui que no Brasil foi chamado para ser pastor, e você está fugindo até hoje do chamado do Senhor. Cuidado, que pode ser que Deus envie uma baleia para te pegar, meu irmão, um grande peixe. Não faça mais isso. Deus quer usar a sua vida. Pastor, eu estou sentindo esse chamado. Eu sou esse pastor que estou fugindo do meu chamado há 10 anos, há 20 anos, há 5 anos. Eu queria que você saísse do seu lugar. Você que hoje vai dar o primeiro passo, falar: não importa, eu não sei se vai ser hoje que eu vou me tornar líder de um grupo, eu não sei se é hoje que eu vou cuidar das crianças, mas Deus está falando no meu coração: eu vou sair. Irmão, sai do seu lugar agora, vem aqui para frente agora, que nós estaremos orando por você também. Se você quer dar o primeiro passo hoje, falar: eu me desafio, eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei como eu serei, mas eu estou pronto e disponível para aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Sai do seu lugar, não resista. Vem que queremos orar por você. Isso aí, para você líder de célula, eu vou ser líder de ministério, eu serei pastor nessa igreja. Não sei, eu só sei que Deus está te chamando hoje para você dar o primeiro passo. Sai do seu lugar agora. Pastor, Deus está me chamando. Tem mulheres aqui, você está falando assim: Deus, eu já fui chamada para ser líder de kids, de crianças, mas até hoje eu não tinha, mas hoje eu vou investir no meu ministério, nas minhas crianças. Sai do seu lugar aqui agora. Vem aqui, fala assim: eu vou começar uma célula kids na minha casa, com alguém. Isso aí, sai do seu lugar agora. Deus vai fazer algo extraordinário na vida desses irmãos. Jesus, nós oramos, Deus, por cada um dos nossos irmãos, Jesus. Deus, líderes, ó Deus, pastores de grupos pequenos, pastores de ministérios, Jesus. Ó Deus, levante aqui no nosso meio mais líderes, mais pastores, Jesus, que amam o Senhor. Líderes de crianças, Jesus, que amam o Senhor, que vão servir no ministério, que vão servir, ó Deus, igreja saudável. Ó Deus, recompense esses homens e essas mulheres de Deus, Jesus. Recompensa, ó Deus, cada uma delas, Deus. Recompensa com a bênção do céu. Recompensa, Jesus, por tudo que elas têm feito. Recompensa cada um deles, Jesus. Que eles vivam extraordinário. Que possamos abrir células. Ó Deus, que o coração está queimando hoje é a voz do Espírito Santo de Deus. Sim, Jesus.